Olá, você acorda de noite com uma sensação de dormência, formigamento na palma das mãos? Durante o dia, você percebe que esse formigamento continua te incomodando, trazendo por vezes como se fossem choques, diminuição da força para segurar os objetos? Bom, isso pode ser a síndrome do túnel do carpo. Essa doença, ela é caracterizada por uma compressão, por um esmagamento do nervo que traz a sensibilidade à palma da mão, chamado nervo mediano. Para entender melhor isso, pensa em um trem e pensa que esse trem passa por dentro de um túnel. Ele atravessa um túnel. Esse túnel também existe aqui no nosso punho, que é por onde o nervo passa por dentro. Esse túnel, se ele ficar inchado, ele se estreita, ele se fecha e ele aperta o trem, ele aperta o nervo. Então, a síndrome do túnel do carpo nada mais é do que essa compressão no nervo causada por o túnel por onde ele passa. Essa doença ela é muito comumente vista entre os 30 a 60 anos de idade. Ela é mais comum em mulheres, cerca de 3 a 5 vezes mais comum nas mulheres. Existe uma relação dessa doença com as atividades ocupacionais, então, pessoas que têm atividades em que exercem muita força com as mãos, ou fazem um movimento muito amplo do punho diariamente, de forma repetida, ou que trabalham com britadeira, com algo que vibre bastante. Isso são causas do desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo, mas também outras causas menos comuns também estão relacionadas. Por exemplo, diabetes, gota, a própria gravidez, cistos sinoviais, aquelas bolinhas que por vezes aparecem próximo das nossas articulações. Se elas estiverem próximas do nervo mediano, elas apertarem o nervo, elas vão causar essas sintomatologias de compressão. E o exame que a gente usa para detectar essa lesão no nervo é chamado de eletroneuromiografia. Eletro vem de eletricidade, neuro vem de nervo, mio vem de músculo e grafia vem de estudo, né? Então, nesse estudo, o nome do exame é um nome bem grande, mas quando a gente desmembra, dá para entender mais ou menos o que vai ser feito. Nesse estudo, são aplicados eletrodos na mão, no antebraço, e são aplicados pequenos choques, pequenos choquinhos, cargas elétricas, onde se observa como está sendo a transmissão do impulso através daquele nervo, tá? Então, se ele estiver danificado, machucado, inflamado, a transmissão vai ser inadequada. Em relação ao tratamento, ele pode ser tanto por via oral, por meio de medicamentos que vão desinflamar esse túnel, abrir o túnel, desinflamando ele. Pode ser feito também infiltrações, que são quando o médico infiltra, aplica através de seringa, agulha, a medicação direto no túnel para ele desinchar, desinflamar e liberar o nervo. Mas, geralmente, dentro de 6 meses, no máximo 1 ano, os pacientes acabam, mesmo que tenham feito a infiltração, acabam tendo a recidiva, o retorno dos sintomas. Então, se a gente não tiver uma conduta adequada, se nós não orientarmos que aquela articulação deve ficar mais parada, de preferência usando alguma órtese, algum apoio de punho para não fazer movimentos, a infiltração e o tratamento oral vão ser ineficazes. E aí a gente passa para uma próxima etapa, que é o tratamento cirúrgico, em que aquele túnel que está estrangulando o nervo, ele é aberto cirurgicamente, permitindo então que o nervo fique mais à vontade, que ele respire melhor. Então essa é a síndrome do túnel do carpo, os seus sintomas, como se faz o diagnóstico e como se faz o tratamento. Então, se você se identificou, procure um reumatologista para ser melhor avaliado. Existem exames específicos físicos, o contato físico com o paciente é fundamental para que a gente esclareça melhor e indique, então, o tratamento mais adequado a você. Um grande abraço!